Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute as questões mais relevantes que estão acontecendo no mundo hoje. Nesse programa de número 110, o último programa do ano, nós vamos fazer com vocês um balanço sobre aquilo que de mais importante aconteceu em 2025. Aquilo que pode representar alguns elementos estruturantes, alguns elementos importantes que podem atravessar esse ano e entrar nos próximos anos. Então, esse é o balanço de 2025 feito pela sua mesa redonda predileta, que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Para esse grande balanço, nós estamos aqui reunidos com os nossos parceiros de sempre. Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso valoroso decano. E aí, Prado, pronto para fazer aquele balanço, pagar aquela DR sobre o que foi 2025? Claro, Bicalho, é um ano pesado, um ano duro, né, muita coisa acontecendo no mundo. Vamos lá, final do ano, né, é época de pensar um pouquinho sobre o ano que está acabando. Ainda não acabou, mas está acabando. Tá certo, valeu, Prado. Vamos lá para o último programa do ano. Pois bem, Eduardo Baixa, grande Baixanzinho. E aí, mais uma vez, fechando aqui, né? Essa é a nossa sexta temporada, né? Se eu não me engano, desde 2020, nossa sexta temporada, último programa do ano, um grande balanço sobre aquilo que rolou, aquilo que marcou 2025. E aí, Baixa, pronto para fazer o seu balanço? Pronto, e como você falou, né, usando o termo que você usou, haja DR para 2025. Haja DR para 2025. Numa Mazati, nosso grande parceiro aqui, com seu olhar peculiar sobre o mundo e sobre a Europa. E aí, Numa, como é que vai ser esse balanço sobre 2025? Vamos lá, né? Vamos tentar, identificar as principais novas tendências, confirmações de tendências que apareceram esse ano. Apareceram nesse ano, né? Pois bem, meus amigos, minhas amigas, lembrando para vocês que é possível ouvir esse programa no formato de podcast. Se vocês procurarem nos tocadores aí de podcast, procurarem por canal IE-traço UFRJ, vocês vão encontrar os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ no formato de podcast. E entre esses programas, o seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Pois bem, Pradinho, como sempre, nosso grande decano, começando, tocando a bola, dando início a esse jogo. Pradinho, o que que foi marcante, o que foi importante, o que que aconteceu de relevante que, quando a gente olhar para trás, a gente vai lembrar em 2025? O que rolou de importante em 2025? Vai lá, Pradinho. Vamos lá, Bicalho. Eu acho que o primeiro ponto que vai marcar o ano, sobre todos os outros, se o segundo mandato do Trump entrando como um elefante numa loja de louças, ou seja, retornando pesadamente às políticas protecionistas americanas que ocorriam antes da Segunda Guerra Mundial, rompendo com todos os acordos é, liderados pelos Estados Unidos no pós-guerra na área de comércio internacional, acabando definitivamente com qualquer papel para a Organização Mundial do Comércio, rompendo as regras do jogo das relações econômicas internacionais, isoladamente, a meu juízo, o principal fato econômico é um fato econômico, político, mais o que se queira colocar, de 2025. Primeiro. O segundo fato econômico e também político o conjunto de guerras com grau e
com todas as suas consequências, já o crescimento da violência sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, né? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, cuja a intensidade militar, onde, por um lado, você tem a Rússia usando armamentos bastante, cada vez mais sofisticados, e a Ucrânia também com todo o apoio da OTAN, envolvendo o enfrentamento de um número grande de soldados de lado a lado. A violência sem precedentes no Oriente Médio, né, com a, os ataques feitos é, pelo atual governo, né, de Israel sobre Gaza, que ultrapassa muito qualquer justificativa de reação ao Hamas, com a morte é, atualmente já está realmente de centenas de milhares de pessoas, de principalmente mulheres e crianças, com todos os efeitos econômicos desse processo, e ainda estendendo para o ataque americano no Irã, e para a estabilidade na região. Foi feito um acordo mais recentemente, aí nós temos que aguardar o que vai acontecer. O nosso objetivo nunca é discussão de natureza política, mas é principalmente de natureza econômica, mas as duas coisas estão sempre, de alguma forma, vinculadas. Terceiro acontecimento marcante é a crise econômica da Europa. A queda da produção industrial da Alemanha, por exemplo, 2%, talvez essa seja a crise mais profunda da Alemanha no pós-guerra. E parte causada pelos altos custos de energia, a concorrência com a China, né, um dos setores mais dinâmicos da economia alemã, que é a produção automobilística, encontra agora na China um pesado concorrente na área de automóveis elétricos, né? E isso é um desafio que vai se colocar aí para frente. Um quarto ponto notável é o avanço disruptivo tecnológico, com a expansão das chamadas Big Techs, a expansão do comércio pela internet, o comércio eletrônico atingiu cerca de 25% do varejo global. O crescimento do papel das moedas digitais, o avanço da inteligência artificial, todas as transformações tecnológicas, né? O próprio Google está sofrendo uma pesada concorrência da inteligência artificial como substituindo os mecanismos de busca. Ah, um outro elemento fundamental para a gente entender esse período também é a crise da mudança climática, né? E a economia sustentável, o papel também americano nisso, né? Ao recuar nesse cenário, ainda levando em conta as questões da guerra, a sucessão dessas coisas levam, com a crise energética na Europa, né, no caso, levam a uma situação onde a questão climática se coloca como um grande desafio. Nós tivemos agora recentemente um encontro importante no Brasil, mas isso é uma das questões que se apresenta. E uma coisa que perpassa todo esse cenário também é o crescimento, expansão e articulação internacional da extrema-direita, que se apresenta de maneira diferente em diversos locais, e em especial agora com a liderança, com a posição dos Estados Unidos, né, com o governo atual americano, liderando alguns desses comportamentos mais duros ou apoiando da extrema-direita, quer seja na Argentina, no Brasil, né, com as retaliações que ocorreram, apesar da negociação que o governo brasileiro fez, e agora, mais recentemente, com a ameaça de ataque militar dos Estados Unidos, com os ataques militares no Caribe, né, contra barcos pretensamente carregando drogas, a gente não sabe exatamente, mas ameaças de ataque na Venezuela. Então, em síntese, é um ano de grande instabilidade
econômica e de grande instabilidade política. O Depois da pandemia, se esperava algum mecanismo de retomada, mas o ano que passou, apesar de a crise de saúde ter sido, de certa maneira, ultrapassada, de certa maneira, acabou a pandemia, mas a economia global ainda está profundamente afetada, com uma taxa de crescimento econômico que é inferior ao período pré-pandemia, para um conjunto de acontecimentos que ocorreram depois da pandemia nesses últimos anos, em especial agora em 2025. Acho que é isso para começar e seguimos adiante. Obrigado, Prado. Numa, o que de mais importante aconteceu em 2025? Quando a gente olha para 2025, quando você olha para 2025, o que você acha assim, que mais relevante aconteceu em 2025? Não é uma pergunta fácil, né? Acho que o Luiz Carlos já apontou algumas das grandes tendências, que, como a gente já falou, ou apareceram, se confirmaram durante o ano, né? Então, eu acho que, bom, uma presença permanente ao longo desse ano, obviamente, foi a atuação, às vezes, errática do Trump, né? Foi nos acompanhou, ao longo do ano, e eu acho que, assim, fica cada vez mais claro, até por conta, né, justamente dessa atuação do Trump e dos Estados Unidos, né, por derivação, né, que há uma polarização, né, do mundo em dois grandes polos, né, que vão ser apresentados, liderado um pelos Estados Unidos e o outro pela China, mas que quando a gente fala de polo, que eles são meio, vamos dizer, muito à frente dos países que às vezes podem ser associados a eles. Isso significa o quê? Que dentro do campo, entre aspas, ocidental, liderado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos, e isso foi deixado muito explícito pelo Trump, exercem uma liderança absolutamente total. O Trump fez questão, inclusive, de humilhar em várias oportunidades seus aliados, por exemplo, europeus, deixando bem claro a falta de autonomia que eles têm, né? E isso não só, obviamente, do ponto de vista geopolítico, mas também em termos econômicos, isso ficou muito claro, né? Nessa questão das negociações das tarifas, né? Enquanto isso, do outro lado, justamente pensando na questão das tarifas, um país que não se curvou, né? Justamente porque tem hoje um peso na produção industrial mundial, tem hoje uma capacidade também cada vez mais autóctona, né, de inovação tecnológica, acompanhado também de avanços na parte da tecnologia militar, dos equipamentos bélicos, que é a China. Tá? Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que a China parece lá de novo. Não é que lidera exatamente uma coalizão, porque as tentativas de pensar os BRICS, por exemplo, um BRICS mais, né, como algo coeso, é complicado. Tá? A gente, pela enorme heterogeneidade dos países em questão, não faz tanto sentido, pelo menos por enquanto, né, pensar esse grupo como atuando de forma, vamos dizer, articulada, tá? O que tem é a China. É a China que tem essa capacidade, que está muito acima dos outros países em termos de peso, que seriam os países do sul global, né? Já que o termo se popularizou, né? Tem a China e tem os outros. A China tem sua estratégia, aí pode dar assim alguma satisfação ao participar desses fóruns, né? Justamente países emergentes, mas a China tem sua própria agenda, tem seus próprios objetivos
E, mais do que isso, ela tem a sua própria capacidade, tá? O único país que, de alguma forma, mas mesmo assim muito atrás, apresentaria algo próximo, né, seria a Índia. Mas mesmo assim, a gente sabe que muito atrás em termos de estágio, de avanço produtivo e tecnológico, com muitas questões para resolver e também, inclusive, com vamos dizer, com um cenário interno muito mais contestado, por conta dos antagonismos que existem no país, pelo menos no caso da China vai ser não existe, ou pelo menos é controlado, né? Então a gente vê que essa é um mundo que aparece cada vez mais, então, dominado por essas duas figuras, tá? E nesse sentido, se a gente for olhar assim, em termos de capacitação tecnológica também, tá? Se a gente for pensar justamente como colocou o Luiz Carlos, dos desafios que são vinculados ao que passou a ser chamado de inteligência artificial, ou seja, as capacidades de autonomização, vamos dizer, de automatização de tarefas, etc. Bom, de novo, nessa área, os dois países lideram sem contestação nenhuma o processo, que vão ser os Estados Unidos de um lado e a China do outro. Tá? Quanto à questão da Rússia, nisso talvez a gente tenha alguma diferença de ponto de vista, né? E o Luiz Carlos, né? Mas eu acho que justamente a gente vê que a guerra russo-ucraniana mais um ano passa sem se resolver, né? Então, entre supostamente uma Rússia super dominante e uma Ucrânia que estaria, vamos dizer, beirando o colapso, bom, realmente a posição ucraniana está cada vez mais fraca, né, justamente até por conta da falta de apoio, né, do recuo do apoio americano. Porém, mais um ano sem esse conflito se resolver, tá? E, enfim, né, eu acho que eu queria fazer umas dessas observações. Contar uma anedota também, não uma anedota, mas um elemento que é interessante que a gente conversou, que foi um elemento observado por nosso colega Franklin Serrano, comparando o estágio, assim, as questões de tecnologia espacial, tá? Teve recentemente, no caso da China, como se diz, um episódio, uma dificuldade que apareceu para resgatar, entre aspas, uma crew, uma equipagem, não sei, equipagem, É uma tripulação. uma tripulação que não estava conseguindo, portanto, voltar para a China. A China resolveu o problema em menos de 2 semanas. Tá? Os Estados Unidos, lembrem-se, demoraram quase 300 dias, sei lá, 280, alguma coisa. Então a gente vê que nesse episódio, assim, a gente vê a diferença, de mobilização, de capacidade de mobilização de recursos, inclusive de recursos de alta tecnologia, que vai existir entre, como se diz, os Estados Unidos e a China. Tá? Então, a China tem demonstrado cada vez mais uma capacidade, né, de ultrapassar justamente os Estados Unidos nessa capacidade de recurso, de articulação, de aplicação de estratégia por parte do Estado. E as tentativas do Trump, por enquanto, apesar de toda a retórica, essa na prática não parece ser tão bem sucedida, tá? E aí, só para acabar com esse episódio, comparando essas capacidades, vamos dizer, tecnológica e aeroespacial, teve o episódio recente, 3 dias atrás, em Baikonur, né, onde, sei lá,
um erro parece um erro humano, na prática, a base de lançamento foi, toda a base foi destruída, porque erraram, houve um erro, não fecharam umas comportas assim, bom, ou seja, que mostra o grau de degradação absoluta, né, no qual se encontra esse complexo, vamos dizer, aeroespacial russo no dia de hoje, porque parece que vai demorar um tempo, falando até de 1 ou 2 anos para recuperar a capacidade de lançar. Então a gente vê a diferença, como hoje está ficando cada vez mais claro, há umas hierarquias que se estabelecem, como de fato, se a gente for pensar, em capacidade de mobilização de recursos, capacidade tecnológica, em influência de forma geral, né, sobre a economia mundial, cada vez mais, de fato, a China está oferecendo, assim, tá se tornando um polo, assim, comparável, né, aos Estados Unidos. Valeu, Numa. Bastancinho, e você? Como é que você está vendo esse mundo em 2025? Picalho, eu acho que a palavra, do meu ponto de vista, melhor define o ano de 2025 é tenso. Ah, foi um ano tenso. E isso está, claro, como colocado pelos colegas, diretamente associado à volta do Donald Trump à presidência nos Estados Unidos, né? Ele retoma agendas políticas que ele já tinha colocado em prática, no seu primeiro mandato, mas ele, na verdade, radicaliza essas políticas, né, e as anuncia igualmente de maneira truculenta, né? Então, esse seria um primeiro aspecto, né, a destacar. Isso vai atingir uma série de países, ainda que de maneira distinta, né, dependendo da pressão que foi colocada, tá? E foi um elemento desestabilizador na economia mundial. Até porque, na realidade, houve idas e vindas, né? Quer dizer, ele anunciou tarifas para alguns países, depois recuou, para outros, depois ele dobrou a aposta, intensificou a pressão, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, que tem que ser destacado. Mas eu diria que, além disso, né, quer dizer, para além disso, eu observo uma crise de identidade, né, dos dois principais representantes, né, do chamado Bloco Ocidental, né, que são os Estados Unidos e seu sócio minoritário, a Europa. E uma crise de identidade que também vai resvalar ou levar a uma crise de modelo econômico, em alguns casos. Quando eu falo de crise de identidade nos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos sempre se venderam, né, como a principal, a grande democracia, a maior democracia do mundo, né, o líder do mundo livre. Tá? E o país que tentava exportar esse modelo para o resto do mundo, em oposição ao que seriam, né, teoricamente, regimes de tendências autoritárias, não democráticas, como, por exemplo, se falava do regime do Putin, né, na China, não, desculpa, na Rússia e também da China, né, e do papel do Partido Comunista Chinês. Só que, na realidade, internamente, os Estados Unidos têm recuado nesse modelo, né? Sob vários aspectos, né? Perseguição às universidades, perseguição a opositores, intensificação é, também, vou dizer, perseguição a imigrantes, né? Inclusive com táticas um pouco aterrorizadoras, né? Então, quer dizer, há um recuo da democracia nos Estados Unidos. Tá? Então, se os Estados Unidos sempre se venderam como a maior democracia do mundo, a democracia recua nos Estados Unidos, ou utilizando, tá, um termo do Boaventura de Souza Santos, vai se tornando uma democracia de baixa densidade. Tá?
que acho que é um termo feliz que ele é, utilizou. Mas, para além disso, quer dizer, em termos desse modelo, né, não se restringe só, digamos, ao regime político, mas também no que seria, grosso modo, uma agenda econômica. E justamente a agenda econômica, a agenda neoliberal dos anos 90 que tinham os Estados Unidos numa posição triunfante depois da sua vitória na Guerra Fria. Tá? Isso vai ser encarnado muito pelo governo do Bill Clinton. Tá? E justamente a ideia de exportar para o resto do mundo. Tá? E o que acontece nessa movimentação do Trump é uma morte desse projeto neoliberal dos 90, tá? Que teve suas idas e vindas, mas nunca tinha sido verdadeiramente abandonado. Isso vai se manifestar, né, no ponto de vista de restrições, né, a duas liberdades, né? Um seria a liberdade comercial, do ponto de vista da política protecionista, tá? que, que ele vem empreendendo. Tá? E a gente sabe nos anos 90 que a criação da Organização Mundial do Comércio, a aposta no multilateralismo, foi um traço, né, do que estava se pretendendo naquele momento, né, o que é claramente um recuo nesse sentido. E outro ponto, que do ponto de vista de uma perspectiva, vamos dizer assim, liberal, na verdade, nunca se levou tão à frente, que seria a livre mobilidade de pessoas. Né? Mas a posição dos Estados Unidos anti-imigração, de perseguição, expulsão de imigrantes ilegais, possivelmente legais também, né? Há alguns relatos, né, de situações inusitadas, tá? Digamos, radicaliza uma visão, como eu poderia dizer, contrária, né? Ou restritiva em relação à livre mobilidade de pessoas. Então, o que vai, na realidade, sobrar disso vai ser só a livre mobilidade de capitais, né? Que essa não é questionada, né? E é fator de desestabilização em várias economias, né? Na verdade, em particular das economias em desenvolvimento. Tá? Então, quer dizer, há essa crise de identidade e de modelo nos Estados Unidos. No caso da Europa, né, que é o sócio menor, a situação da Europa agora me faz lembrar um filme do Woody Allen, não é dos melhores dele, do começo do final dos anos 90 do século passado, do comecinho desse século, que eram dois irmãos meio desajustados, né, que o pai tinha ido embora, mas a mãe, né, o irmão da mãe, o tio, era muito rico. Então ele quebrava todos os galhos, né? Ele sempre dava dinheiro para casa e sempre resolvia, né, os perrengues, né, que os sobrinhos arrumavam. E foi assim por anos, né? Até que um dia o tio, né, vira para ele e diz assim: "Olha, eu tenho ajudado, né, sempre, né, fui parceiro de vocês, tá? Agora eu preciso pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês matem uma pessoa." Né? Então, quer dizer, a ideia, é claro que há limites na analogia, mas a associação da Europa com os Estados Unidos, tá, durante o pós-guerra, foi extremamente benéfica para os europeus. Tá? E o tipo de estratégia que os Estados Unidos adotaram em relação à Europa, né, foi de reconstrução e de patrocínio do projeto de unificação europeu. Tá? Só que agora, na verdade, e isso não é um traço particular do governo Trump, na realidade, esse tem sido um tipo de associação que só dá prejuízo para os europeus. Né? Por exemplo, a crise migratória, por exemplo, dos sírios, né, entrando na Europa, estava ligada às políticas dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Né? A questão da política dos Estados Unidos para a Rússia, né, significou, levou a Europa a um rompimento com a Rússia, com consequências muito sérias econômicas para alguns
dos seus países, em particular para a Alemanha. Tá? É claro que se pode alegar que os europeus poderiam ter dito não, poderiam ter tido uma posição de não caminhar conjuntamente, de não alinhamento, né, com os Estados Unidos é, nessas políticas. Mas, na realidade, cada vez mais claro que a Europa é um protetorado dos Estados Unidos, eles têm muito medo da perda, né, do apoio militar dos Estados Unidos. Então, o que houve, né, em alguns casos, de uma maneira muito é, muito clara, né, foi um movimento de submissão da Europa, né, em relação aos Estados Unidos do Trump, né? E isso naturalmente cria uma crise de identidade para os europeus, né? Para além das próprias dificuldades internas que eles já tinham nas disputas, interesses e visões distintas dos seus vários membros, né? E que, na verdade, acabou se agravando, né, a partir dos anos 90 também com a expansão do bloco para o leste da Europa, depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Cortina de Ferro. Eu colocaria, tá, duas questões aqui, né, uma para se pensar, e o nosso, né, e nós, aqui no Brasil e na América Latina. Do ponto de vista do desempenho da economia, a economia não vai mal. O PIB tem uma estimativa, se não me engano, de crescer 2,4%. Ano passado cresceu em torno de 3,4%. Tá? Mas se nós virmos do ponto de vista de movimentos políticos, né, houve recentemente que nós comentamos, por exemplo, a derrota da Bolívia, né, da esquerda boliviana, ainda que para uma direita mais, para centro-direita, tá? Mas é uma derrota de uma frente de esquerda do MAS que estava no poder há muito tempo na Bolívia. E os dois casos que poderiam ser apresentados, né, como emblemáticos, né, da esquerda, por exemplo, no continente, que seriam o Boric no Chile e o Petro na Colômbia, na verdade, seus governos estão caminhando, né, para um final melancólico, né? E a sinalização é de que nas próximas eleições a vitória será da centro-direita ou mesmo da extrema-direita. E esse é um ponto que deve ser muito refletido, né, num contexto, né, de um Brasil que ingressa em 2026 no ano eleitoral. Vicário, deixa eu entrar aqui nessa Tranquilo. discussão do Baixa. Baixa, só dois pontos que eu queria chamar a atenção. Você está falando da questão democrática. Primeiro, eu acho que uma grande diferença do mundo contemporâneo é que as disputas atuais não têm mais a ver com as grandes disputas ideológicas que você teve no período da Guerra Fria. Não tem mais um modelo bolchevique, comunista, um socialismo de Estado contra o capitalismo. Você tem versões diferentes do capitalismo, mais reguladas, menos reguladas, e, portanto, as disputas são disputas que têm características mais disputas hegemônicas de natureza geopolítica tradicional, como você tinha no período entre guerras. E lembre-se que a questão da Europa acusando não europeus de serem bárbaros, sejam asiáticos ou africanos, como forma de justificar o imperialismo, os Estados Unidos também se colocando como responsáveis por impedir que a desordem da América Central e do Caribe invada e contamine a pureza do Estado dos Estados Unidos. Isso são temas que precedem a guerra, são temas antigos
dentro disso, né? O que nós estamos vivendo é um ressurgimento. Eu venho insistindo muito desses temas, nessa situação, de questões que no passado tinham uma roupagem e que agora adquire outra roupagem, né? A entrada da extrema-direita na disputa, no cenário, é muito importante. A questão democrática me parece uma questão importante hoje. E é importante não apenas porque o país de maior crescimento, que é a China, realmente tem determinadas limitações com a democracia, mas os baluartes da democracia também estão crescentemente menos democráticos. Pegar o caso do Reino Unido, da Inglaterra, né, que tinha uma longa tradição de democracia, né? Eu sempre me lembro a tradição que tinha de crítica, por mais violenta que seja, ao governo inglês, lá atrás. Você subia no banquinho, no Hyde Park, e falava o que você quisesse sem problema nenhum. Atualmente, as comunidades acadêmicas têm uma legislação de 2023 que limita protestos estudantis. Primeiro, na questão do Oriente Médio, depois das questões ligadas à guerra também, aos conflitos no leste. Aí depois você vai ampliando isso, o conceito, o uso do espantalho do terrorismo para justificar qualquer coisa, você começa a considerar terrorismo qualquer movimento político que eu não aprecio, que eu não gosto. E transformar adversários de ideia em inimigos, que são coisas diferentes. Quer dizer, o princípio básico da democracia é que a discordância faz parte da regra do jogo. Eu não concordo com nada que você fala, velho ditado do iluminismo, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. A crise da democracia tem um componente interessante de natureza tecnológica. Eu estava vendo antes um programa muito interessante de discussão sobre empatia, de um neurocientista que falava o seguinte aspecto, né? Nós temos uma série de marcadores que impede que no contato pessoal haja uma subida de tom muito grande. Quer dizer, há um certo componente em qualquer discussão, quando você está presencial, que limita o tratamento mais duro. As redes não têm essa inibição, nós não temos essas inibições no que se refere à rede. A rede polarizou de tal maneira as relações humanas que as manipulações que se faziam nas massas, que antecedem essa tecnologia, a extensão do nazifascismo manipulando massas, usando cinema, rádio, outras coisas, é muito anterior. Mas isso foi amplificado nesse cenário atual. Por essa razão, as relações entre economia, tecnologia, democracia e política, elas estão ficando cada vez mais complexas. Eu acho que isso tem sido uma das características no século XXI. Com mais um cenário que ainda não é um cenário de emergência, mas está se anunciando nessa direção, que é o fato de que as taxas de crescimento do mundo são cada vez menores e você tem cenários de quedas dramáticas da população em países como o Japão, no leste europeu, na Coreia, e até o Brasil. Nós estamos com a taxa de crescimento de população de pouco menos 0,39%. Você falou que 2,4% que a gente deve crescer esse ano não é ruim, porque significa Isso um crescimento segundo da o World renda. Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional. Pois é, o que significa um crescimento de renda per capita de 2%. Nos anos 50, para você ter um crescimento de renda per capita de 2%, você tinha que crescer 6, 6,5%, no mínimo, ou 7%. Dependendo, não chegava a 7, mas para ter 2,5% tinha que ter algo próximo do 7%. Ou seja, a redução do crescimento da população leva, de certa maneira, compatibiliza um crescimento mais moderado, e mesmo assim com aumento de renda per capita, mas também tem uma série de consequências dentro disso.
Então, o que nós estamos vendo, eu, eu entendo que 2025 vai ficar um marco. Né? Se a gente for, eu vou falar uma coisa perigosa, porque o futuro, sempre o ano que vem pode ser pior, né? A gente não sabe. Mas o fim do sistema de relações econômicas internacionais, principalmente na parte do OMC, com esse segundo mandato Trump, me parece que vai ser um marco. Não tem volta nisso. Não tem como reconstruir. Isso Desculpe, o significa que você fala? Você pode repetir, Luiz o Carlos? fim do sistema de comércio internacional tal como nós conhecíamos. Porque, veja, se usava uma expressão nos anos 30 e 40 quanto o tipo de políticas econômicas que eram mutuamente destruidoras, que é a política de empobreça teu vizinho. A expressão em inglês é beggar thy neighbor. É, Esse tipo de conflito levou a uma disputa entre países que contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. Quando o Trump rompe com as regras das relações internacionais, significa que atualmente as relações econômicas internacionais são muito pouco colaborativas, porque não tem regra nenhuma. Então, no acordo entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil tenta conseguir alguma coisa, cede alguma coisa. Como o Brasil tem uma posição de inferioridade de poder, o que ele pode contrapor é limitado. Né? Na OMC, a nossa posição não era uma posição confortável como dos países industriais avançados, mas tinha regras. Agora não tem regra nenhuma. Se isso é difícil para o Brasil, imagine para a República Dominicana, para a Bolívia, para um país menor. A própria Europa se mostrou com uma posição de negociadora americana que é vergonhosa. Né? Não dá para ter outra classificação. Claro, você pode falar que, afinal de contas, o impacto não foi tão ruim, fazer alguma justificativa em torno disso, mas ela aceitou um acordo desigual como ela impôs à China, ao Japão, a países africanos, no passado e até o Brasil, né, com o Acordo Comercial de 1825. Então, essa situação marca relações econômicas internacionais muito mais duras. E eu tenho falado que você só não está numa guerra aberta à la Segunda Guerra Mundial, porque agora o buraco é mais embaixo. Guerra entre grandes potências muito rapidamente pode se acelerar para conflitos nucleares. Então você tem um freio aí. Mas é uma situação muito, muito desconfortável. Você tem uma mudança tecnológica que tem um profundo impacto em termos de geração de emprego. Qual é o impacto da inteligência artificial sobre geração de empregos? Né? Outro dia, né, eu vi cenários absolutamente róseos dizendo, então, o mundo poderá viver trabalhando menos, com melhores condições, porque, afinal de contas, os trabalhos mais duros serão substituídos por robôs humanoides ou alguma coisa. Isso depende. A quem pertencem os robôs? Né? Se tiver o robô substituir o trabalho humano, não quer dizer que a jornada de trabalho vai se reduzir. Pode ser que muita gente não tenha acesso a trabalho e dependa de algum tipo de política redistributiva do Estado que está cada vez mais limitado para poder fazê-lo. Bem, isso leva ao quê? Instabilidade política ou a vulnerabilidade pela manipulação de todos os movimentos extremistas que se queira no mundo contemporâneo. E, finalmente, a crise do neoliberalismo. Veja, quando eu falo a crise do neoliberalismo, não é crise das políticas neoliberais. Só que elas entram num contexto, porque o neoliberalismo entrava num contexto em que você tinha a presença da democracia, da construção de uma certa ordem econômica internacional, de colaboração, etc. Mas é o uso de políticas neoliberais a partir de estados onde o argumento é que a liberdade e a democracia colidem, né, entendido liberdade como liberdade econômica,
onde, de alguma maneira, você quer restringir ou, no mínimo, manipular as pessoas para que elas abandonem as preocupações com a economia, para que permita o grau de exploração que esse cenário tecnológico atualmente indica. Permita, talvez, Luiz Carlos, a palavra seja a morte da globalização tal como apresentada nos anos Ah, sim, 90. isso é claro, isso eu concordo. A globalização, Né? Não a, neoliberalismo, mas sim globalização, a né? globalização, A sim, globalização que foi o projeto dos anos 90. e é o projeto, mas a globalização é uma das agendas principais do neoliberalismo. É, é, Sim. o que eu quero é separar o neoliberalismo como movimento das políticas neoliberais. Quer dizer, nas políticas de redução de direitos, porque antes você tinha uma justificativa. O que o neoliberalismo prometia é a aceleração do crescimento. Isso não ocorreu. Essas novas políticas agora não prometem mais nada. O Trump não promete mais isso. De certa maneira, o discurso é nós contra eles, nós vamos mobilizar porque os outros são os nossos inimigos. Você deixou de ter um discurso de construção de um modelo mais inclusivo, ou algum tipo de discurso social. O discurso é que nós temos que eliminar o nosso inimigo para que nós possamos viver melhor. É um jogo de soma negativa, para usar a expressão de teoria dos jogos, né? Toda a visão do mundo pós-guerra, do liberalismo, é que as relações econômicas internacionais são um jogo de soma positiva. Nas interações, todo mundo sai melhor. A visão atual é que nas interações das relações econômicas internacionais, alguém ganha e alguém perde. E se todo mundo vai perder, é melhor que o outro perca mais do que eu. Isso é um cenário de conflito crescente. Eu não sei se eu estou sendo pessimista demais, né? Um perigo da idade é você ficar excessivamente pessimista, mas quando eu busco razões para estar um pouco mais otimista, mas as razões têm sido pouco. O Brasil, de certa maneira, tem uma certa exceção, que apesar da imensa dificuldade, nós tivemos algumas vitórias interessantes, né? Em nome da democracia e várias outras coisas. Mas o mundo está numa trajetória muito perigosa em 2025. Bicalho, fazer umas, umas breves observações em relação à fala do Luiz Carlos. É, você tem toda a razão quando você fala que hoje em dia, né, quer dizer, depois da fim da Guerra Fria, não há dois modelos que se opõem, né, não há o confronto de modelos como havia em termos do capitalismo e do comunismo. Isso sem dúvida, né? Esse tipo de disputa, né, desapareceu. E aí isso leva a outras A China não questões. quer converter ninguém, né? Quer fazer negócio. Sim, leva, quer dizer, até o fracasso do É, comunismo, na verdade, leva uma morte da utopia, né? Ou das claro. utopias, de que tem outras consequências. Mas a despeito, né, de serem versões diferentes do capitalismo, né, a apresentação dos Estados Unidos nos anos 90, nos anos 2000, depois do fim da Guerra Fria, né, no que tange as suas ações no tabuleiro internacional, eram feitas a partir de alegações de um processo civilizatório, né? Então, Mas isso é século XIX também, não é? sim, mas a Esse- intervenção, por exemplo, a guerra do Iraque, a intervenção é vamos levar a democracia, né? Vamos expulsar o ditador, né? Quer dizer, então esse tipo de elemento estava presente, esse projeto civilizatório ou vendido como civilizatório fazia parte, continuava a fazer parte da retórica norte-americana do ponto de vista da sua política externa. Então eu queria chamar atenção só para esse ponto. E um outro ponto, né, quer dizer, que em algum momento você evocou, né, quando falou da ascensão da extrema-direita, eu observo que existem dois movimentos contraditórios, né? Quer dizer, que em função da ascensão da extrema-direita, há a liberação da palavra, né?
Na verdade, a liberação da palavra do ponto de vista da liberação de discursos de ódio, né? A naturalização de discursos xenófobos, homofóbicos, misóginos, né? E também uma naturalização do uso de simbologia nazista e fascista. Tá? Então, há de um lado essa liberalização da palavra, mas de uma maneira nefasta, né? E por outro, há também uma interdição da palavra, curiosamente, uma interdição do debate, que vai se manifestar, claro, que nos Estados Unidos agora do Trump, de uma maneira muito forte, né? Quando, por exemplo, perseguição a quem participou daqueles protestos em Colômbia, né? E por aí vai. Mas o caso que se relatou lá do Reino Unido é um caso de limitação, né, de interdição do debate, de interdição da palavra. O que a Alemanha fez quando começou a guerra na Ucrânia, né, em relação à Rússia, também entra. Você conhece melhor o caso, Luiz Carlos, do que foi feito, mas houve ali, quer dizer, você se manifestar, alguém se manifestar, um cidadão comum se manifestar, relativizar a posição da Rússia, né, enquanto vilão na invasão da Ucrânia, ou dentro daquele imbróglio, isso traria consequências para o cidadão alemão ou estrangeiro morando lá que fizesse esse tipo de manifestação. E isso é interdição da palavra, interdição do debate, né? Então, essas duas forças, né, contraditórias, acho que são dois elementos também da complexidade do mundo contemporâneo. Eu queria só que você complementasse, Luiz Carlos, que você se lembra melhor dessa questão Não, do que isso é aconteceu na Alemanha. interessante. O que eu queria chamar a atenção para você é para a complexidade desse debate. Quer dizer, por um lado, você não tem a dúvida que a Rússia invadiu um território que, queira ou não, era um outro país por acordo, e anexou esses territórios ao seu, à Federação Não, Russa. tudo bem. Desculpa eu lhe interromper, mas eu É. não estou defendendo a posição Não, ucraniana, não, que do não, ponto não de é vista isso, do não. direito Eu tô internacional, descrevendo o fato. do direito internacional é indefensável, né? É, Mas eu estou descrevendo o fato. É, isso se deu num contexto em que há o fato de que a Ucrânia, quando ficou independente, tinha uma constituição onde ela deveria ser para sempre neutra, como foi a Constituição da Áustria e da Finlândia no imediato pós-guerra. Houve uma questão de uma perseguição das minorias russas e do avanço da OTAN. Então, é uma situação complexa. Eu estou aqui sem defender posições, descrevendo a natureza da situação. Qual é o problema da Europa com referência a isso? A Europa não teve capacidade de fazer um debate da complexidade da situação. Ou seja, aqueles que queriam, de certa maneira, analisar a situação na sua complexidade eram, de certa maneira, acusados de fazer um discurso pró-Putin. Mas o problema não é esse. O problema é quando você transforma isso no ilícito. E houve situações de jornalistas que foram penalizados, acadêmicos que perderam a posição em função de ideias. É, é claro que também posições pró-Rússia fazem parte, os principais defensores dessa proposição é a extrema-direita alemã, da Alternative for a Deutschland. Então, de certa maneira, tanto o SPD quanto o CDU consideram, associam essas ideias. É que no Brasil é estranho, as pessoas, de alguma maneira, por razões mágicas, associam a esquerda, mas isso são posições da extrema-direita. Por outro lado, a posição da extrema-direita, muitas vezes, quando é feita nos jornais, na imprensa, ultrapassa o limite do considerado razoável sob o ponto de vista do discurso público. É aquela discussão que nós fizemos: quando você usa as redes para fazer discursos de ódio, é um problema.
Isso tem gerado uma série de situações. Mas o que é um discurso de ódio? Qual é a fronteira do que você pode debater e não pode debater? Essa é a grande complexidade do mundo atual. Você tem que reprimir o discurso de ódio, mas tem que deixar a liberdade para divergência. Então, essas fronteiras, elas estão muito difíceis no mundo contemporâneo. Isso vale para a situação no Oriente Médio. As comunidades de origem judaica no, Rio, no Brasil, que são contrárias ao governo de Israel, nem é o Estado de Israel, muito menos, coisa muito mais ampla, que é o judaísmo, como cultura, como história, como tradição, que são muitas vezes tratados de maneira como se fossem antissemitas. Quer dizer, a mistura das coisas está muito complicada. Agora, o que eu chamo a atenção é que isso tem uma face econômica. Por exemplo, é, a, a, o, sob o ponto de vista das redes, como são mercados de mutilados, é importante o público saber o seguinte: tudo aquilo que é de graça, alguma coisa está sendo vendida, pode ser até as suas informações, não existe nenhuma transação gratuita. Então, a disputa por atenção, ela é muito, que é a natureza do negócio, que é como você financia essas redes todas. Quanto mais duro for o discurso, quanto mais ódio tiver, maior o engajamento. Há um crescimento do engajamento com o crescimento da emoção trazida, do ódio trazido. Então, o que leva a uma relação recíproca. Quanto mais virulento fosse o discurso, maior o engajamento, com maior engajamento para aqueles sites que são comercializados, eles ganham mais, ao ganhar mais, ganham mais público e tem mais engajamento. Então, você tem uma tendência para isso. Isso é uma das razões curiosas que programas como os nossos, né, que são relativamente distantes, reflexivos, não são programas de imensa audiência, né, porque as pessoas querem engajamento, não querem Isso, que que procuram, discutam como você situações colocou cisas, né, antes, de maneira muito elegante, que procuram tratar as questões na sua complexidade na sua complexidade, que é o que a gente procura fazer. Pode até não conseguir, e não mas fazer proselitismo, né? não fazer proselitismo, né? Aqui todos nós temos posição, mas nós procuramos, de certa maneira, trazer as nossas posições com argumentos e apresentar com clareza as nossas divergências. E as nossas divergências não fazem o outro nem um idiota nem um inimigo, apenas pessoas que divergem. Né? Essa é a beleza da possibilidade de divergir. Nem discurso de ódio, nem discurso de amor. Pois é, a gente debate, né? Aliás, é o que se faz, deve se fazer no mundo acadêmico, né? Nós somos treinados a fazer isso, né? Discordar algumas vezes de maneira veemente, mas isso, a momento nenhum, retira, né, a amizade, o interesse e o prazer de discutir uns com os outros e aprender uns com os outros também. Mas isso é difícil. Mas olha Então, só, Márcio, Bicalinho, Fábio. Bicalinho, vamos dar uma chance pro Numinha, Pedro. Acho que ele vai Não, eu ia dormir falar ali. exatamente falar isso. E isso numa mesa onde você tem um botafoguense, um flamenguista, um tricolor e um palmeirense. Então, gente, vamos deixar o palmeirense falar um pouquinho. o Fluminense tem direito a falar também? Vai lá, palmeirense, fala um pouquinho aí. É, Não, mas o Luiz Carlos queria só terminar o raciocínio dele, eu não, acho. não tem nada. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: ódio virou negócio, porque com o crescimento da importância desses mercados digitais, eles são monetizados e isso é um negócio crescente. É, então, isso é mais um fator de estabilidade desse final do primeiro quarto do século XXI. Esse é o meu ponto. Segue aí, Numa, desculpe. Não, é que é difícil realmente, conseguir concatenar Puxa para tudo. econômico, vamos voltar para economia, Numa. Puxa para É, economia de volta. não, o que acho um elemento que é interessante eu observar é que, bom, a gente tem uma certa confirmação esse ano,
pelas previsões que aparecem, de novo de um patamar de crescimento econômico da economia mundial que, comparado ao que foi, de forma geral, né, antes da pandemia, particularmente antes da crise financeira global lá de 2008, 2009, continua abaixo, né? A gente vê, bom, mesmo a China crescendo, obviamente, acima, de muitos países da periferia, e particularmente acima dos países ocidentais, a China, a previsão de crescimento da China é por volta de 5%, né, nesse ano, tá? Ou seja, a gente não está mais nos patamares de 10%, né, observados na década anterior. A gente vê que, de novo, pegando as economias emergentes, bom, a previsão no caso do Brasil, acho que está por volta de 2 e poucos por cento, dois né? vírgula quatro. É isso, é. 2,4, Que né? eu olhei Ou seja, hoje no abaixo do FMI, ano passado, né? No caso que foi do. 3,4, né? Sim, mas que é um desempenho até bem Sim, sim. bom, né? Dentro, São comparado a dois por países cento. centrais e bem É, e acima do crescimento americano. Ou seja, o Brasil vai É, a continuar esse previsão dos ano, Estados Unidos é 1,9, um- se eu não me engano. vai continuar um processo, mesmo que lento, mas de convergência, né? Ou seja, bom, mas um caso talvez. Assim, um outro caso interessante também é o caso da Rússia, que deve crescer a menos de 1% esse ano, né, apesar da situação de economia de guerra, que é muito pouco, né, quando a gente pensa na questão da mobilização e do crescimento acelerado em geral que acompanha uma economia de guerra, né? Na verdade, o único país da periferia que vai crescer, que cresce hoje de forma assim, meio consistente, a um ritmo significativamente maior do que aquele que tinha, sei lá, até a década de 80, né? E a Índia. Né? A Índia, a previsão, aí, bom, as estimativas são de um crescimento de 6,5%. Então, ou seja, a Índia é realmente dentro desse sul global, né? Ela é assim, um centro, hoje, um centro dinâmico, né? De crescimento, tá? Obviamente que se dá a partir de uma base muito abaixo, né? Da China, né? Porque o renda per capita na Índia é o quinto, é um sexto, entre um quinto e um sexto da renda per capita chinesa, né? Ou seja, tem uma diferença enorme que se abriu, mas é um elemento interessante. Então, nesse contexto, de novo, o comércio mundial não vai ser um grande elemento que vai poder, assim, puxar, né, o crescimento das economias que dependem mais, do crescimento das exportações para ter um crescimento mais alto, né, em termos de demanda, agregada, né. E essas economias, de novo, não vão ter um desempenho muito bom. Esse é o caso do Japão, o caso da Alemanha. E isso confirma mais uma vez que hoje, para crescer a um ritmo mais acelerado, você precisa ter um mercado interno mais dinâmico. Ou seja, você precisa estimular o gasto público, você precisa estimular a renda, e assim, através disso, que seja através das transferências do Estado, através de uma dinâmica de crescimento dos salários, ah, isso vai estimular o consumo, isso que vai também assim induzir um crescimento do investimento. Ou seja, a demanda hoje, você depende não essencialmente, mas se você quiser crescer a um ritmo mais acelerado, você tem que achar um jeito de estimular o dinamismo do seu mercado interno. E tudo bem, a gente fala de desaceleração da China, mas a China vai crescer a mais ou menos 5%. Ou seja, muito acima dos outros países com os quais hoje ela disputa, né, tecnologicamente, em particular muito acima dos Estados Unidos. Ou seja, é, e eu acho que isso reabilita a importância justamente das políticas econômicas que são implementadas para justamente estimular esse crescimento. E nesse sentido, o caminho do Brasil, que passa muito justamente por um estímulo
da renda, do aumento da renda, através de uma dinâmica de crescimento do salário mínimo, como foi o caso, né, no início do ano, como tinha sido o caso no ano passado, um aumento das transferências, a tentativa, pelo menos, de retomar uma política industrial, onde a gente viu através dos investimentos da Petrobras, através de programas também mais direcionados para o setor. Tudo isso é algo que justamente confirma, né, vamos dizer, o acerto, né, da estratégia do Brasil. Poderia ser, obviamente, mais amplo aí nesse movimento, mas, bom, eu acho que é algo que claramente confirma essa posição e confirma que frente a essa desaceleração do crescimento do comércio mundial, você tem justamente que apostar em dinâmicas internas. Tá? E o problema enorme da Europa. A gente falou da Europa sobre o prisma mais político-geopolítico, mas as economias europeias estão numa dinâmica de crescimento muito baixo, tá? Estou numa dinâmica de contestação crescente do que sobrou, né, do estado de bem-estar social, o que leva, obviamente, a uma percepção, que não é só uma percepção, uma realidade, uma piora em termos de padrão de vida, de padrão de consumo, de acesso a bens públicos, a serviços públicos que se deterioram e que, aí conectando mais com a discussão assim, anterior, que alimentam, que a gente estudou já em vários programas, ou seja, essa extrema-direita, esses discursos designando bodes expiatórios, que vai ser um migrante em algum lugar, vai ser o migrante sei lá, o esquerdista em outro lugar, o migrante, o progressista, enfim, a E a gente retomada da já. política industrial na Europa, você vê alguma coisa do gênero? Como é que você vê essa questão das políticas industriais nos Estados Unidos e na Europa? Qual é a sua percepção? Não, no caso da Europa, o problema sempre é a austeridade orçamentária. Porque, bom, você pode Está sem som, até você... ter Não, pro. desculpa, eu queria fazer uma pergunta junto com a do Luiz Carlos, que Hum. era a questão da aposta europeia dentro dessa política industrial na transição verde, e que tem havido recuos nisso, né? Da van der Ia chegar a Leyen. ser, bom, era um ponto no qual É porque, eu desculpa, eu estava queria mutado, eu justamente. comecei a falar quando o Luiz Carlos terminou, desculpe. Não, não, mas está certíssimo. Justamente, e era um ponto, foi importante você relembrar esse elemento, porque é o ponto do qual a gente quer chegar. A gente observa que, de fato, essa retomada da política industrial na Europa, ela é muito parcial. Aí o problema, frente justamente ao que a gente observa no caso chinês, ou até no caso americano, é justamente essa falta de capacidade de mobilização de recursos, uma falta, na verdade, de estratégia integrada, né, muitas vezes, uma dificuldade enorme de haver um processo de colaboração entre os países. Como falei para vocês já, essa questão da disciplina fiscal, por exemplo, no caso da Alemanha. A Alemanha deveria ser uma economia agindo meio como uma locomotiva aí, da demanda efetiva, o problema é que as restrições orçamentárias alemãs fazem com que não cresce muito, não puxa os outros países. A França está numa situação meio parecida também, a Itália também está. Porque a Itália é citada como um exemplo, um sucesso, porque está reduzindo o seu déficit orçamentário, mas a Itália vai crescer, sei lá, 0,5%, sei lá, seja, é uma economia que está em estagnação. Então, dá para exaltar uma economia estagnada, como o caso da economia italiana, tá? Então, esse é o problema. A estagnação é o que caracteriza hoje a maior parte das economias europeias. Isso se explica pela falta aí. O que faz o Estado? Na verdade, vai tirando de uma parte, de uns usos, vai, na verdade, reorientando muitas vezes recursos. Não é que gasta mais, gasta, reestrutura o gasto. Aí, em nome, por exemplo, do esforço de guerra, em nome do financiamento, por exemplo, que seja do crescimento do complexo bélico ou das ajudas, né, fornecidas à Ucrânia, entre outras coisas, né?
você vai tirar recursos, usar isso como argumento para, de repente, tirar algum tipo, ou diminuir algum tipo de transferências sociais, ou seja, alimentando ainda mais a frustração e justamente essa rejeição, vamos dizer, do espaço político tradicional, ou seja, e algo que vai reforçando isso. E como colocou o Eduardo, Ô, Numa, só um parênteses, você não vê o gasto militar com alguma possibilidade de fazer um keynesianismo militar, como se falava no complexo industrial militar americano, dizer, por exemplo, a crise da indústria automobilística alemã substituir por alguma coisa como, sei lá, tanques? Você vê alguma possibilidade ou você afastaria isso? não sei, eu não, é difícil fazer previsões. O que a gente vê por enquanto é que não está acontecendo, assim, esse movimento está meio lento. A gente vê um aumento da capacidade produtiva, por exemplo, nos países, é limitado. Aí será um país como a França, que tem um complexo militar industrial grande, que se aproveitou também de, vamos dizer, da nova situação geopolítica para ocupar já há alguns anos o segundo lugar mundial em termos de exportação, tem se dado bem, esse complexo militar francês tem bem sido uma fonte de crescimento, mas mesmo assim, comparado com os Estados Unidos, é muito baixa. E no caso da Alemanha, se fala muito disso, mas por enquanto não está acontecendo, gente. Tem que ver assim, porque se promete, vamos ver. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Mas pode ser, mas por enquanto não está acontecendo, tá? E na questão verde, como colocou o Eduardo, a transição, por enquanto, assim, os objetivos, por exemplo, que tinham sido estabelecidos ah, através da Comissão Europeia, ou seja, para toda a União Europeia, são cada vez mais reduzidos em termos de espectro. Também os prazos que eram estabelecidos, por exemplo, na questão da eletrificação da frota de automóveis, também estão sendo deslocados para frente. Ou seja, politicamente, a questão da transição verde é algo que é cada vez mais contestado. A gente observa, por exemplo, no caso da Alemanha, né, Eduardo é um conhecedor, né, da realidade alemã. Né? No caso da Alemanha, por exemplo, você claramente tem uma conversão de uma parte não negligenciável do espectro político a uma visão pouco favorável à transição verde. Tipo, a CDU-CSU, que bom, seria o partido de direita ao poder, né? Centro-direita, mesmo se hoje em dia e cada vez mais direita, cada vez menos centro, hoje tem uma posição que é muito menos favorável ao meio ambiente. Tá? O AfD, que está na extrema-direita, é uma posição nada favorável à transição verde. Ou seja, se a gente for somar, a gente tem hoje, sei lá, uns 65%, né, do eleitorado que, na verdade, apoia partidos que não são mais favoráveis, assim, pelo menos, a uma transição verde tal como ela era concebida 10 anos atrás. A própria Comissão Europeia, através da von der Leyen, até por conta desse deslocamento para a direita, né, da composição do Parlamento Europeu, né, foi também, justamente, acompanha um pouco esse movimento e vai ficando cada vez menos ambiciosa. Né? Então, porque, de novo, a transição verde é algo que, do jeito que foi feito muitas vezes, foi feito sem esquema compensatório. Então, você fazer uma transição verde que faz pagar a transição, o custo da transição aos meios populares, à classe média baixa, como tem acontecido, sem esquemas compensatórios, bom, isso dá os jalecos amarelos na França, dá justamente a ascensão da AfD na Alemanha, ou seja, bom, e etc. Ou seja, e de novo, o liberalismo, a gente vê mais uma vez, o liberalismo ele cria problemas, empurra, na verdade, cada vez mais problemas, porque ele não aceita o papel central que deveria ter o Estado em termos de amortecimento justamente dos problemas econômicos, em termos de compensação, todos esses elementos que deveriam ser parte de uma política estatal, infelizmente, estão cada vez menos
considerados, eles picam os movimentos políticos, pelo menos em parte, né? E nesse sentido, bom, o Brasil está indo um pouco a contracorrente do que está acontecendo justamente em muitas espaços do mundo. Porque nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? Você vai empurrando, empurrando, um sistema até suas últimas consequências. Pra, Só para iniciar com umas notas positivas, uns elementos hoje em dia que podem deixar alguma esperança. A gente vê o caso do Brasil, dentro do possível, num espaço limitado, o México da Sheinbaum conseguiu, se a gente pegar o Morena como um todo, né, desde 2018, a gente tem uma multiplicação por três, né, dos salários em termos reais, ou seja, descontando a inflação. Tem nos próprios Estados Unidos a eleição do novo prefeito de Nova York foi muito mais do que ideologia, foi muito baseado justamente no resgate de uma visão social da vida numa cidade, da necessidade justamente de pensar a questão da moradia, do resgate, da necessidade de ter será, moradias sociais, de ter A crise conjuntos de moradia é um problema das grandes capitais hoje, na Europa, isso, nos os Estados conjuntos Unidos e na América. habitacionais, sabe? De esquema, de acesso à qualidade, à dispensória, ou seja, a centros de saúde que sejam decentes. Eu prefiro mil vezes ir para uma unidade de UPA aqui do que ir para um centro de saúde em Nova York, tá? Você vai ter um atendimento provavelmente muito melhor qualidade aqui no Brasil. Porque o SUS é um trunfo bom, que nem os governos assim anteriores conseguiram tirar, né? E que infelizmente, bom, agora está voltando a ser objeto de investimento, de atenção, mas é algo que é muito idiosincrático, é muito único, né? Quando a gente compara justamente isso. E aí a gente observa, se você essa demanda por serviço social, por esquemas de transferência, é algo que um qual espero, né, que os partidos progressistas, partidos de esquerda, vão voltar a estimular, tá? Porque é uma temática fundamental. Tem que retomar, tem que ter essa pauta com a pauta fundamental. As brigas ideológicas em si têm sua importância, mas também tem que voltar a questões, vamos dizer, mais materiais, né? E nesse sentido, bom, eu acho que o Lula entendeu muito bem a necessidade de ser materialista também, né? É isso. Senhores, eu acho que nós já temos aqui uma hora de programa, já podemos aqui ir encaminhando o final. Então, eu vou pedir para cada um de vocês apresentarem suas últimas palavras, se despedirem do nosso valoroso público até o ano que vem. Então, é com cada um os últimos comentários de 2025. A não ser que aconteça, né, Prado? Alguma catástrofe, a gente tem que vir aqui comentar, Aí porque sempre nesse vem mundo aí essas coisas acontecem. alguma coisa diferente, nós É, voltamos a à cena. gente Plantão volta assim, conversas, né? hein? Plantando correto. Plantão conversas. Plantando essas. Baixazinho, começar com você. Não, vamos começar com o Pradinho, né? Nosso Não, decano Pradinho começa e encerra, ele rapaz. Não, Pradinho começa e encerra. Lembra termina. aquela discussão do Pradinho com o Costa Pinto, para ver quem dava a última palavra, exatamente. Então é mais ou menos assim. Começa você, Baixazinho, vai lá. Tenha Eu coragem, não, coragem, coragem, Bici. eu não pensei em nada, não sei se eu vou muito além do Feliz Natal. Ótimo, né? Entendeu? Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que isso? Tá certo. Não, houve. Só vou comentar então, só um pequeno adendo, né? E em concordância com o que o Numa falou, uma história de um país que não. Uma pequena história que está dentro da mesma lógica que o Numa relatou, né? E muito pouco conhecido, muito pouco. Não, é muito conhecido, mas muito pouco falado, né? Pela sua. Não tem tanto peso econômico, os Países Baixos, né? A extrema-direita conseguiu uma grande vitória, né? Não nessas eleições, mas na anterior, tá? Não tem tanto tempo. Acho que foi no ano passado mesmo, né? Sim. Ou 2023, tá? E esse grande resultado, né, da extrema-direita nos Países Baixos foi alavancado por uma insatisfação dos fazendeiros,
né, locais com políticas da União Europeia associadas à transição verde, né? Então, quer dizer, isso teve um impacto direto, né, no resultado eleitoral lá, tá? Dentro daquilo que o Numa relembrou dos coletes amarelos, é, e afins, né? Mas, no geral, enfim, tentando ter. Foi em 24, baixa. No 24, eu sabia 24 ou 23, tinha a É, impressão, mas eu achava que era 24 mesmo, é, tá? Quase há 2 anos atrás, né? Mas ainda é ano passado. é. Enfim, um ano 2026, né? Há que se reconhecer que será um ano, continuará sendo, será um ano desafiador, como foi o de 2025, né? Nas suas mais diferentes dimensões. Valeu, Baixanzinho. Valeu mesmo. É, Grande Numa Mazati, seus comentários. Acabei de falar muito, então. Não, eu acho que assim. Como foi colocado lá atrás, lá no início do programa, a gente, pelo Luiz Carlos, tem algumas questões que vão continuar, né? A gente vê que tem umas questões estruturais, como a gente já colocou, né? Essa afirmação chinesa, essa tentativa de, vamos dizer, de contra-ataque americano através do Trump, usando assim um arsenal muito baseado em tarifas, mas que não tem demonstrado uma grande eficácia, né, vamos dizer, né? Então vamos ver se esse lado meio errático do Trump vai continuar, né, no ano que vem. Temos que prestar atenção de fato numas evoluções assim ligadas a justamente a essa dinâmica de crescimento, né, das economias emergentes, onde a gente vê que existe, na verdade, uma heterogeneidade crescente. A gente não tem um movimento geral, né, de crescimento sustentado, do sul global como houve na década de 2000, né? Então, parece que vai continuar justamente uma grande heterogeneidade. E por fim, eu acho que, se tratando até de um ano de eleição, no caso do Brasil, tem que ver justamente o impacto que esses elementos podem ter sobre justamente o caso brasileiro. Mesmo se, como a gente sublinhou, né, hoje do ponto de vista econômico, pelo menos, né? A importância do mercado interno é absolutamente fundamental para você ter um sucesso em termos de crescimento econômico, em termos de mudança estrutural. Numa, valeu, muito obrigado. Tadinho, Ah, recuperando o que eu falei no início, o que que marca esse ano, né? Em primeiro lugar, o peso gigantesco do Trump e todas as suas consequências, com o crescimento do protecionismo, as tensões comerciais e o acirramento da disputa Estados Unidos-China. Segundo, crise industrial europeia, em especial na Alemanha, com todas as suas consequências. Terceiro, a persistência das guerras eternas, dos conflitos geopolíticos, Ucrânia, Gaza, Irã, Venezuela, etc. Questão dos avanços tecnológicos, a questão das grandes empresas tecnológicas, do desafio da expansão da economia digital, e todas as implicações sobre o mercado de trabalho, e, finalmente, as pressões climáticas e a crise da agenda sustentável, né? Dentro desse bolo, eu colocaria também as inconsistências da política industrial, das políticas industriais, que vão marcar, de certa maneira, a crise que nós temos do neoliberalismo, ou pelo menos da globalização. Agora, eu queria terminar esse ano agradecendo também as pessoas que nos estão assistindo aí depois de 6 anos, né? Nós começamos isso daqui de maneira muito pouco pretensiosa, como pegando alguma conversa nossa e botando para o público. Então, a continuidade de ter um público que nos assiste é sempre muito
muito prazerosa, inclusive pela forma que nós fazemos, né? Sem sem a preocupação e a produção de sites que se apresentam de outras formas, etc., mas, de certa maneira, procurando levar as pessoas que nos ouvem uma reflexão um pouco mais equilibrada, como você falou, Baixa, respeitando a complexidade dos fenômenos econômicos e políticos. Então, nós estamos terminando aqui esse ano, porque todos nós vamos tirar umas fériasinhas aí em janeiro, porque ninguém é de ferro, e vamos retornar às nossas atividades depois em novembro. E agora, dezembro, a vida acadêmica é o inferno geral. Nós terminamos os cursos, infinidade de coisas para fazer, defesas de teses intermináveis, trabalhos a serem entregues, coisas a serem preenchidas. Então, o final de ano, a vida da universidade é o suficiente agitada para ser muito difícil nós encontrarmos agenda para mais um programa. Então é isso. E um abraço a todos e agradecer essa longa convivência com esse público que sempre ouve o nosso programa. Valeu, Pradinho. Bom, fazendo do Pradinho, né? Fazendo as palavras do Pradinho, reforçando, eu gostaria também de agradecer muito, mas muito mesmo, aos nossos amigos, né, às nossas amigas que nos acompanham nessa conversa, né, nessas conversas sobre o que acontece no mundo e que também são Tua muito. voz está reduzindo, cara. Dá Ah, uma tá olhada no certo. seu microfone. Não, tudo bem. Deixa eu acertar aqui, tudo certo. Bom, seguindo isso, agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanham nesse nossos debates sobre o que acontece no mundo e que também deixam alguns comentários bastante gentis, né? As pessoas são muito gentis com a gente lá nos comentários lá no YouTube sobre o nosso trabalho e desejando a vocês todos, a vocês todas, um bom Natal, uma boa virada de ano, né? Que vocês consigam passar com aqueles que vocês gostam, e a gente vai se encontrar no ano que vem, né, em 2026, aqui nas nossas conversas, nas nossas A discussões. sétima temporada, né? Na sétima temporada, quem diria, em sétima temporada. Não é toda a série que. Não é muito difícil uma série, né? Uma série chegar a 7 temporadas. Eu lembro de poucas séries que chegam até a sétima temporada. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Um beijão enorme, um abraço grande em vocês todos, em vocês todas. E a gente se encontra no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue e se cuidem.